Vamos falar sobre licenciamento ambiental. Existe uma expectativa de votação nessa quinta-feira do projeto que abre uma margem, né, para o licenciamento, dá mais folga para que o licenciamento ambiental fique mais fácil, digamos assim. Sakamoto, você que acompanha tão perto essas questões ligadas ao meio ambiente, como é que você está vendo essa possibilidade de votação? A Dani já vai trazer uma apuração também sobre uma possibilidade de adiar essa sessão. Então, vamos lembrar para todo mundo que esse grande projeto que atropela o licenciamento ambiental no Brasil, é chamado de mãe de todas as boiadas por cientistas, por pesquisadores, por ambientalistas, por comunidades que serão afetadas diretamente, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, fundo de pasto, caiçaras, entre outros. Né? Basicamente, grosso modo, a gente poderia falar vários pontos que estão no projeto, né? Mas ele, por exemplo, garante a autodeclaração, garante como uma espécie de autolicenciamento, inclusive em projetos de médio impacto. Né? O Lula vetou a questão de médio impacto, o pessoal quer devolver implementação de determinadas fábricas, implementação de determinados de empreendimentos agrícolas de grande porte que podem causar danos a rios, a florestas, a cursos d'água. Você tem toda a questão de ouvir as comunidades tradicionais e ouvir populações indígenas, populações que serão afetadas diretamente pelos projetos, que está previsto na Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, que também o pessoal quer explodir com isso. Tem outros pontos, por exemplo, um ponto que foi um ponto do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre conseguiu colocar isso lá e o governo deixou passar, que é uma licença especial para grandes projetos de interesse público. E aí, por quê? Exploração do petróleo na margem equatorial, lá na costa de que estado? Amapá, o Amapá de Davi Alcolumbre. E como Davi Alcolumbre hoje é um dos homens mais poderosos do país, né? Sem ele, o governo Lula estava frito no Senado Federal, só que o Lula colocou o seguinte, olha, não pode ser monofásico, não pode ter uma única fase esse licenciamento. Tem que ter esse prazo reduzido de 1 ano, conforme para esses grandes projetos de interesse público, topou, mas colocou, precisa ter as várias fases do licenciamento naquele período. O pessoal também está querendo derrubar. Tem um monte de coisa. O projeto tem uns 400 pontos, o Lula vetou seis dezenas deles, que, digamos, era o mínimo do mínimo. A própria Marina Silva está falando, aquilo é o mínimo do mínimo civilizatório. Só que o Congresso Nacional quer derrubar o mínimo do mínimo civilizatório, e aí tem um ponto interessante para terminar. As pessoas acham que o governo tem uma base para votar os projetos do governo. Não tem. Desde o início, o governo tem uma base que vota nos projetos que ela concorda. E essa base tem gente da esquerda, ou tem gente progressista, tem gente do campo mais progressista, ou do campo que se preocupa com questões como a questão ambiental ou dos direitos humanos. E aí, mais ou menos a base que veio com o Lula dos partidos da eleição, umas 140 pessoas, o Centrão tem de todo lado. E uma parte significativa desses deputados do Centrão não concordam com isso. Eles têm como base grupos, eles se preocupam, né, tendo como base grupos industriais, grupos ambientais, eles mesmos são grandes fazendeiros, eles mesmos são empresários, né, que querem, na verdade, ver flexibilizado o licenciamento ambiental para facilitar os negócios, mesmo que com isso tenham um baque gigantesco na qualidade de vida dessa e das futuras gerações, lembrando que a gente ajustou o termostato do planeta para gratinar os idiotas, né, a gente está contribuindo também com isso, né, com o aquecimento global. Então, o que acontece? O Congresso Nacional vai votar o que ele quer votar, os projetos que se interessam a ele. Ainda mais neste momento em que tem as rusgas com o governo. A questão principal é que a gente tem COP no mês que vem. Cúpula da ONU para o Clima, COP30, na Amazônia, menina dos olhos do Lula. E o governo brasileiro vai chegar na COP30, lá no 10 de novembro, vai chegar e falar o seguinte, o mundo vai perguntar, pera lá, você aprovou uma lei que facilita derrubar a floresta, implementar empreendimento danoso à água, explorar petróleo de forma irresponsável? É isso? O Brasil fez isso? E a resposta que a gente vai ter que dar é. O Dani, o governo tenta impedir que a votação ocorra amanhã. Porque é o seguinte, Sarza, a derrota, se a votação for mantida, a derrota está sacramentada, tá? Porque como
o Sakamoto explicou, em especial na região norte, senadores e deputados da região norte querem alavancar uma série de projetos que estão travados por exigência de licenciamento ambiental, né, por conta da legislação do regramento que ainda está vigorando, né, e que eles querem ver esses projetos andarem, porque ano que vem é ano de eleição, então custe o que custar. Então, aliados importantes como, por exemplo, o senador Omar Aziz, ele é defensor da abertura de uma rodovia, ele teve uma discussão horrorosa com Marina Silva quando ela teve no Senado Federal, prestando esclarecimentos a respeito deste mesmo assunto. A coisa escalou, do tanto que é importante para quem vive em Manaus, assim como ele, Eduardo Braga também, esse projeto, né? Mas ele tem problemas. Ele tem problemas, quem diz são os técnicos em licenciamento ambiental. Então, há uma união de forças aí. Você tem os ruralistas, bancada numerosa e poderosíssima, você tem pessoas, aliados da base do governo que têm interesses em projetos específicos que estão travados. Com a defecção na base e a oposição fechada, a derrota está sacramentada. O que aconteceu? O governo ontem se reuniu, hoje chamou todo mundo e falou: seguinte, meus amiguinhos, vamos trabalhar em duas frentes. Tentar derrubar a sessão, convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a dar mais essa colher de chá para o Palácio do Planalto e tirar o licenciamento ambiental da pauta. De novo, né? Se for a votação, o governo vai perder tentando ganhar o discurso para a sociedade, que é o que tem feito, por exemplo, com a derrubada da MP 1303 e com a PEC da blindagem, né? Sabe que o risco de derrota é praticamente certo, é assegurado, na verdade, não é nem um risco, é uma derrota praticamente assegurada, mas vai orientando o voto não e pedindo para que haja uma defesa enfática da manutenção dos 63 vetos feitos por Lula. E aí eu perguntei para a fonte, não dá para negociar? Aí a fonte me disse, ou seja, né, eu seguro 60 e derrubo 3, entende? A fonte me disse, Daniela, o texto ele era tão problemático, mas tão problemático, mas tão problemático, que os vetos foram o osso. Sim, toda a gordura que dava para tirar, a gente já tirou. A gente chegou nesse 63, que é para assegurar algum tipo de segurança. Assegurar algum tipo de segurança é duro, né? Algum tipo de firmeza, algum tipo de legitimidade para as licenças ambientais. Perder qualquer coisa aí é perder muito. Então, o Palácio do Planalto decidiu ir para a luta, a ponto de hoje já está lá PEC da devastação, projeto da devastação e Congresso da vergonha, de novo, entre as palavras mais mencionadas em uma rede social. Vamos acompanhar os próximos passos, se haverá ou não a discussão e votação nessa quinta-feira.